Aposentados e pensionistas. Hoje foi um dia histórico aqui na Assembleia Legislativa. Nós terminamos agora a votação do projeto de lei que acabou, que baniu o confisco das aposentadorias e pensões. Fizemos aqui uma votação, deu quórum, teve o congresso de comissões às 16 horas, como eu fui informando durante o dia. Antes disso, teve a reunião de líderes, né? Lá nós conquistamos também essa possibilidade. Teve o congresso de comissões e agora há pouco terminou a votação e nós aprovamos o fim do confisco das aposentadorias e pensões a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Agora, é daqui a alguns poucos meses. Então, uma vitória importante dos aposentados e pensionistas que desde meados de 2020 estavam sofrendo com esse assalto, com esse crime que foi o confisco, que foi o decreto 65021 de 2021 do ex-governador Dória, apoiado pelo Rodrigo Garcia. Infelizmente, a Assembleia Legislativa votou o projeto da Previdência, da reforma da Previdência, e abriu a brecha para que isso acontecesse. Mas, na verdade, também é o projeto da reforma da Previdência que abre essa possibilidade. Nós temos que mudar ainda a Constituição Federal, fazer uma outra reforma da Previdência, mas para beneficiar os servidores, os trabalhadores, e não os governos. Mas, então, nós aprovamos hoje. O projeto foi aprovado, não foi o nosso PDL 22, né, porque, na verdade, não queriam dar o crédito a nós, a todo o movimento, mas, na verdade, o PDL 22 foi a grande alavanca aqui dentro da Assembleia Legislativa, foi o grande instrumento de pressão e de luta. O PDL 22 virou praticamente quase que o PLC 43, que esse foi assinado pelos 94 deputados, né? Foi um grande acordo que foi feito aqui, mas isso só aconteceu porque vocês fizeram a mobilização, né? Eu quero destacar aqui a participação muito especial das nossas colegas aposentadas e pensionistas, que a gente chama carinhosamente de tuiteiras, que foram à luta durante a pandemia, organizaram esse grande movimento. Vocês são as grandes responsáveis por essa vitória, porque vocês incomodaram, no bom sentido, o tempo todo, pressionando a Assembleia Legislativa, todos os deputados, vocês pressionaram o Rodrigo Garcia, os candidatos ao governo do Estado, vocês estavam presentes em em todos os debates, entrevistas na TV Cultura, nos debates da Band, lá estavam vocês tuitando, e todos os candidatos ao governo do Estado foram obrigados a se posicionar em relação ao confisco. Vocês pautaram a imprensa, inclusive. Foi o maior movimento do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Vocês merecem uma grande homenagem, né? E também eu quero parabenizar muito a participação das entidades representativas do funcionalismo público, que são tantas, né? Mas eu quero destacar aqui algumas delas. A APAMPESP, Associação das Professoras Aposentadas do Estado de São Paulo, participaram ativamente, né? Essa entidade que tem 28 anos de existência, ajudou na mobilização para que nós conseguíssemos mais de 350 moções de apoio ao PDL 22, que foram moções debatidas e aprovadas em câmaras municipais de todo o estado. Parabéns à Pampesp, o CPP, o Centro do Professorado Paulista, que também sempre na luta ajudou bastante. A UDEMO, né, o Sindicato dos Diretores da Rede Estadual, o sindicato participou ativamente, o Pólio, Vomer, a PASE participou ativamente. São várias as entidades que eu ficaria aqui horas falando. O GOSE, através, eu quero parabenizar, na verdade, todas as entidades, para não cometer nenhuma falha aqui, que são muitas, eu não vou lembrar, logicamente, de todas elas, mas a Frente Paulista, em defesa dos serviços públicos, né, e dos servidores, logicamente, que se reúne todas as segundas-feiras, né, fazendo reuniões importantes. Essa frente foi fundamental também, participou ativamente, né? Ela é coordenada pelo GOSE, que é da CETEG, que é da Federação, que é da Pública. Um abraço para todos vocês, vocês fazem parte
dessa luta, né? Os servidores do judiciário, da educação, do MP, de todas, o pessoal da USP, da DUSP, olha, são tantas, a FEPESP, eu vou esquecer de muitas delas aqui, não quero cometer esse erro, tá bom? Mas é uma luta conjunta, então vocês foram os responsáveis pela vitória de hoje. Nós derrubamos, minha gente, o confisco num momento difícil. Só a retirada de direitos nós tivemos nesses 4 anos de Dória, Rodrigo Garcia, de Bolsonaro, só perdemos. Congelaram os nossos quinquênios, congelaram os nossos salários, perdemos falta abonada, falta aula, perdemos tudo, mas nós vencemos hoje. É uma vitória de vocês, né? Repito, o PDL 22 continua lá, eu não desisti dele não, porque enquanto não sancionar agora, o acordo é que o governador ele faça a sanção aí amanhã, de preferência, fui ao microfone, ele tem que sancionar amanhã ou depois, para garantir, né? Mas caso isso não ocorra, o PDL está lá, minha gente. Esse projeto só foi aprovado porque o PDL alavancou. O PDL foi o PDL pronto para ser votado, já tinha 53 pedidos de assinaturas para que ele fosse pautado. Nós temos as moções, aqui tem aqui todas uma parte das moções, olha gente, quantas moções, até fiz o varal aqui para colocar, nem deu tempo, porque nós votamos tão rapidamente, não teve polêmica, todos os deputados assinaram, e a gente nem caminhou, nem debateu o projeto, porque nós queríamos votar rapidamente. Então, quero celebrar hoje essa vitória com vocês. A nossa próxima luta aqui, como eu já tinha colocado, é agora a devolução dos valores roubados e assaltados de vocês. Eu já tenho um projeto de lei aqui, acho que é o PLC número 1 de 2021, PLC, Projeto de Lei Complementar número 1, que já resolve essa situação, que obriga o Estado a devolver os valores confiscados, desde da publicação do decreto 65021. Então, outra luta que a gente vai travar, mas primeiro tem que estancar o confisco. Isso vai começar a partir do dia 1º de janeiro. Tem algumas perguntas, eu sei, algumas dúvidas. Quem ganha acima do teto, que gira em torno de R$7.000? Olha, eu vou rapidamente falar. O teto, nós estamos entendendo, com essa revogação que houve, volta ao que era anteriormente, antes da reforma da Previdência aqui do Dória e do decreto. Vai ter um desconto, mas só de apenas o que exceder os R$7.000. Daí tem aquele desconto, né? Volta ao que era antes, né? Nós entendemos que será dessa forma, né? Então nós vamos continuar agora a luta pela reposição, pela devolução dos valores, e vamos continuar lutando aqui, gente, e vamos continuar lutando em Brasília também, para mudar a lei da Previdência. Eu até quero chamar aqui a professora Luciane Cavalcante, que ajudou bastante aqui em São Paulo, ela que coordena o Comitê Unificado da Prefeitura de São Paulo, que luta contra o Sampaprev e contra também o confisco estadual. Ela é a nossa primeira suplente de deputada federal e ela tem chances de assumir brevemente a cadeira no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Se ela assumir, ela vai travar essa luta lá no Congresso para que não haja mais confisco no Brasil inteiro, né? A professora Luciane agora vai concentrar mais os esforços no fim do confisco das aposentadorias da Prefeitura de São Paulo. E eu também vou para lá, já tem o vereador Celso Janazzi, a professora Luciane está acompanhando, está ajudando a organizar a luta municipal, mas nós vamos entrar agora com tudo para derrubar o Sampaprev aqui em São Paulo, que também está confiscando os aposentados e pensionistas. Quero passar a palavra então para a professora Luciane Cavalcante e também dividir essa vitória de hoje com você. Hoje, dia 25 de outubro, um dia histórico, um dia de alegria, um dia onde a gente concretiza aquela ideia que a gente sempre defende, que o sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha coletivamente vira realidade. E hoje nós reescrevemos a história dos servidores e das servidoras do Estado mais importante do nosso país. É uma vitória tremenda que só foi possível de ser alcançada porque houve, na verdade,
professor Carlos, um grande casamento. Um casamento entre o professor Carlos Gianazzi e todos os servidores, servidoras, as nossas queridas tuiteiras, todo mundo que se mobilizou. Houve uma grande, incansável luta do professor Carlos Gianazzi aqui dentro dessa Assembleia, que nunca aceitou como normal ou como caso perdido esse absurdo que foi o confisco que começou em 2019 com a mudança da nossa Constituição pelo governo Bolsonaro. E depois implementado aqui pelo o governador Dória. Então, o professor Carlos Gianazzi nunca se conformou com essa história e casou, fez esse casamento com as tuiteiras, com todo mundo que está em luta, porque quem vive a militância, quem viveu esses últimos 2 anos, eu até me emociono porque Foi difícil, né, gente? Foram muitos ataques, muitas perdas, perdemos tudo aqui. Agora o nosso trabalho é reconstruir. Então, por isso que todos nós estamos emocionados hoje, sem dúvida. Foi uma luta muito grande. A gente que... Muita gente não acreditou, né? Falando, vocês são lunáticos, nunca vão conseguir. Não seria possível a gente reverter. A gente, quando surgiu a proposta, a gente lutou muito para que não fossem aprovadas essas maldades. E com a truculência que o governador usou, usando toda a máquina, todo o aparato repressivo do Estado, e nos humilhando, batendo na gente, transformando isso daqui numa praça de guerra, a mesma tática. O Ricardo Nunes e o Dória usaram também no Sampaprev 1, Sampaprev 2, aqui na cidade de São Paulo, para aprovar as reformas. Então, a gente vem lutando há muito tempo contra todas essas maldades. E hoje só foi possível a gente reverter essa maldade, essa ilegalidade, porque teve esse casamento, né, de pessoas que se mobilizaram, que entenderam o seu papel histórico no meio dessa confusão, que se colocaram como pessoas assim atuantes, ativistas, que foram para as redes, que foram para as ruas, que mobilizaram as câmaras municipais nas suas cidades, que foram, voltaram, fortaleceram todas as ações dos sindicatos, das entidades, e também do professor Carlos Gianazzi, que foi incansável, implacável, todos os golpes que sofreu aqui dentro, tentando boicotar o projeto e apresentando aquela emenda de plenário em dezembro, enfim. Então, é uma história muito bonita, de muita luta. Então, hoje é um dia de muita alegria e a gente tem que comemorar e a gente tem que celebrar, porque, como o professor falou, a gente vem de um contexto muito terrível e a gente vive uma semana que é decisiva para a gente, para a nossa história, para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro. Então, é com uma alegria enorme que hoje a gente dá esse passo de devolver a dignidade, é uma vitória da verdade, da decência, da nossa história, da coerência, é o mínimo que a gente quer, é a dignidade e respeito, é o mínimo. Então, é muito importante o dia de hoje, todo esse movimento que a gente vem fazendo, e essa luta segue. Vai seguir, porque a gente ainda vai acompanhar, que precisa ser sancionado, a gente segue acompanhando as ações no STF, porque lá julgando também vai nos ajudar com os outros confiscos que acontecem nas outras cidades aqui no estado de São Paulo, e também eles podem julgar pelo ressarcimento do que foi confiscado. A gente segue acompanhando essa luta no STF, segue acompanhando também e fortalecendo as lutas agora nos municípios, porque essa vitória nossa aqui no estado de São Paulo, para os servidores do Estado, fortalece muito a gente
pautar essa luta nos municípios, sobretudo aqui na cidade de São Paulo, que é o maior município, que tem o caixa mais de quase 40 bilhões em caixa. Então, a gente tem condições políticas de virar e de reescrever a nossa história. Então, é possível, né? Luta melhor aqueles que lutam a vida toda. Então, as aposentadas, os aposentados deram uma lição, fortaleceram a gente que também está na ativa, que vive tempos de muita opressão, de muito assédio, e a gente vai juntos continuar lutando em defesa do serviço público. E esse movimento que foi criado, Carlos, que foi um movimento extremamente pedagógico, sobretudo das nossas queridas tuiteiras, que ensinaram, que aprenderam essa ferramenta de luta, que foram, que ensinaram, enfim. Quando eu conheci o movimento do tuitaço, eu não tive dúvidas. Quando eu entendi a força que estava por trás daquelas mulheres, e são maioria mulheres, a força, a inteligência, a garra, a coerência e a visão de mundo, eu falei, não tem como parar isso. A gente vai pôr uma derrota que é histórica. Eles tentaram, gente, eles mudaram a nossa Constituição. E hoje aqui a gente está devolvendo isso para a Constituição do nosso Estado, né, que foi alterada. E agora a gente tem que alterar lá no Congresso. E esse movimento agora precisa se manter unido, porque agora a gente precisa fazer outras lutas, né, como devolver o que foi confiscado, mas também lutar por aumento real para os aposentados e pensionistas, por paridade. Tem muita luta para a gente construir, para a gente poder lutar por aquilo que é nosso, porque é viver bem, com dignidade, com abundância, é um direito nosso, a gente nasce para isso, para ser feliz. Então, hoje é um dia de muita alegria e quero mais uma vez parabenizar o professor Carlos Gianazzi, que foi uma das principais, ou a principal liderança desse movimento, que colocou toda a sua expertise, toda a sua competência técnica, todo o seu compromisso ético de mais de 40 anos de vida pública nessa causa e teve esse casamento, que é um casamento hoje que tem que ser celebrado e que tem que ser festejado, porque a gente também precisa celebrar as nossas conquistas. Então, gente, hoje é um dia de muita alegria. Obrigado, professora Luciane Cavalcante. Agora a luta é derrubar o Sampaprev. Vamos derrubar aqui na Prefeitura de São Paulo. Já tem o PDL do vereador Celso Gianazzi, nosso parceiro, que nos ajudou aqui também, participou desse movimento. E agora é lá na Prefeitura de São Paulo. São 100 mil servidores municipais sendo confiscados na cidade de São Paulo, até com um percentual até maior do que o Estado. Lá, um absurdo que está acontecendo. Mas nós vamos atuar na Prefeitura de São Paulo. Lembrando ainda, para quem entrou agora aqui na nossa live, nós derrubamos hoje, minha gente, confisco. Não vai ter mais confisco no estado de São Paulo a partir do dia 1º de janeiro. O projeto foi aprovado agora aqui, a sessão terminou há pouco, então a vitória é importante. Perguntas, né? Tem a pergunta se vai devolver o dinheiro. O projeto não, ele só interrompe o confisco, esse projeto, a partir do dia 1º de janeiro. O que nós vamos fazer, eu já tenho um projeto, que é o PLC número 1 de 2021, já pensei nisso lá atrás, minha gente, em 2021, já apresentei um projeto que está tramitando. O meu projeto, ele devolve todos os recursos que foram confiscados. Eu falo que não é um confisco, Luciane, é um assalto, isso é um roubo, é inconstitucional. Tem parecer do Ministério da PGR contra, tem decisão inclusive da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que é ilegal, não pode cobrar contribuição de quem ganha abaixo do teto. Isso é um absurdo total, né? Por isso que nós derrubamos. Então, e também quem ganha acima do teto, o que vai acontecer? A pessoa vai continuar contribuindo, mas só com o que exceder. É o que está na lei, na verdade, daí já é a Constituição Federal, aquela famosa emenda 41, que nós fomos contra também, lá de 2003, que a professora Luciene, se assumir a cadeira na Câmara dos Deputados, ela vai fazer a revogação, né, da emenda 41 e também a emenda
a 103, lá aquela do Bolsonaro, que autoriza esse confisco. Lembrando ainda, Luciano, eu sempre falei aqui na tribuna que nós tivemos experiências bem-sucedidas de derrubada de confiscos. Sergipe, recentemente, um pouquinho antes da eleição, derrubou na Assembleia Legislativa o confisco das aposentadorias. O estado de Alagoas, há 2 anos atrás, derrubou o confisco. Eu dizia que vamos derrubar, né? E nós derrubamos, gente. Demorou, mas depois de muita luta, a mobilização toda, o PDL 22, que foi a alavanca aqui dentro, que foi um projeto vitorioso, o PDL 22. Ele foi o grande responsável pela luta interna aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, a vitória coletiva. Aí nós vamos continuar a luta, Carlos, também, pessoal? Mas você também colocou no orçamento já, né? Você já sim. fez a emenda de orçamento. Sim, olha, o nosso jurista, Marcos Espinosa, já apresentou a emenda aqui do nosso mandato, é a emenda número 1. Olha, foi bom que você lembrou, nós já pensamos nisso também, que trata da devolução. A nossa emenda número 1, que vocês vão acompanhar a tramitação dela agora, quando aprovar a lei orçamentária, até o dia 15 de dezembro tem que aprovar. Então lá já tem a emenda, é a 1, não tem como esquecer, foi a primeira emenda, tem um valor simbólico. Primeira emenda apresentada pelo nosso mandato e pela Assembleia Legislativa é a que devolve os valores confiscados de meados de 2020 até agora, até dezembro, que eles vão ainda confiscar o 13º dos aposentados, que é um absurdo, mas vai ter que devolver tudo lá na frente. Então, Marcos, parabéns por você ter tido a ideia de apresentar essa primeira emenda, e ele foi a primeira a ser protocolada. Então, gente, e só por último, né, para encerrar, olha, nós temos que continuar a mobilização também em relação às outras lutas, porque os ataques aos aposentados estão vindo. Tem a PEC 32, que tem que ser derrotada. A PEC 32, ela também afeta os aposentados e pensionistas. Ela tem que ser derrotada. O governo federal não pode aprovar essa PEC. E o Lira, que é o líder do Centrão e o representante do governo, Bolsonaro, no Congresso, disse que vai pautar na próxima semana ou na outra. Ele quer pautar a PEC 32, não podemos deixar. E também, gente, o que mais me preocupa agora foi o anúncio do ministro da Economia, do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, disse que vai desvincular o aumento do salário mínimo da inflação. Aí vai acabar com a aposentadoria no Brasil. Nós não podemos deixar isso. É um absurdo. Então tem muita luta aí pela frente, tá? Mas hoje vamos comemorar, gente. Hoje foi uma vitória histórica das aposentadas e pensionistas e do nosso mandato aqui também, né? Não fosse o nosso mandato, fosse a organização aqui, a professora Luciana Cavalcante, o Celso Gianazzi. A ocupação da tribuna, né? A ocupação da tribuna, por vocês. Olha, eu fiquei aqui, gente, uns 3, 4 meses, colocando todos os dias os vídeos dos aposentados, pedindo para aprovar o PDL 22 para acabar com o confisco. Quero agradecer todas vocês que mandaram os vídeos. Todo dia eu colocava 1, 2, até 3 vídeos. As pessoas não aguentavam, olha, Gianazzi, para com isso. Os deputados reclamavam, porque todo dia só fala disso, de PDL 22 de confisco. Eu, inclusive, não aprovei nenhum projeto, Luciane, nesse mandato todo, de quase 4 anos, porque a minha prioridade era o PDL 22. Então, eu não aprovei nada, porque foi o projeto prioridade número 0. Então, não aprovei nada, ele travou a minha pauta. Mas eu estou satisfeito com o resultado de hoje, né? Uma vitória histórica. Parabéns a aposentadas, pensionistas, tuiteiras, entidades, todas, são todas, a POSP, todas elas, né? Que eu não vou aqui citar mais, porque eu vou... A PAMPESP, CPP, o DEMO, a CETEG, a Sojubes, todas elas, a FEPESP, todo mundo que são tantas entidades que eu não vou... O pessoal aqui, é o aniversário do Gaspar hoje, o Gaspar participou também ativamente, que aqui da casa... das PAU, parabéns, é do seu aniversário, ganhou um presentão, hein, Gaspar? Parabéns, né? Ao Demo, todos os, né, os atores e entidades que participaram. Gente, um abraço para vocês. Depois, quando sancionar, a gente vai fazer uma outra live. Vamos chamar todo mundo, as entidades, as tuiteiras aí, para comemorar de fato. Um abraço, minha gente. Então, viva a luta dos aposentados e pensionistas, viva o serviço público.